Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Seja Você. Isso aí. Hoje nós temos uma história incrível, porque o nosso convidado, ele tem muita coisa para nos compartilhar. Então, vamos lá com o nosso convidado especial, Marcelo Grangeiro. É ele mesmo. Então, vamos conhecer toda a história, toda a trajetória, de onde começou essa paixão pela dança, onde foi, né, que ele descobriu essa emoção que hoje nós sentimos ao vê-lo dançando nos palcos da Rede Globo. Então, ensinando o Brasil a ser mais alegre. Vamos lá com o Marcelo Grangeiro. Tudo bem, Marcelo? Oi, Cleibe. Tudo ótimo, né? Que introdução linda. Fico muito feliz de fazer parte do seu podcast. E fico pensando comigo aqui se eu posso ser eu mesmo nesse podcast, porque eu acho que vai ser muito legal ser eu mesmo sempre, né? Então, seja você, Marcelo. E como é ser você, Marcelo Grangeiro? Eita, começa com pergunta difícil assim, é? Sabe por Ai, quê? meu Porque Deus eu do céu. quero que você seja você lá na infância. De onde, né, surgiu aquele menino assim, Marcelo Grangeiro? Bom, Marcelo Grangeiro é de uma cidade do interior do Maranhão chamada Açailândia. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão, mas me criei a vida inteira em Açailândia. E esse menino é filho do Tota e da Fátima. Eu tenho 5 irmãos, 4 irmãos, um agora infelizmente nos deixou. E sou um cara muito apaixonado pela minha cidade, pela dança e por ajudar as pessoas a se transformarem. Então esse é o Marcelo, aquele menino lá de Açailândia que você conheceu ainda menino, né? E que nós temos uma história junto e que hoje ganhou o mundo. Não é mais o menino de Açailândia, mas é um menino do Brasil que está em busca aí dos seus sonhos pelo mundo inteiro. Esse sou eu. Engraçado, né, Marcelo? Do mundo, né? Porque não só do Brasil. Quando eu te conheci, você estava saindo para a Alemanha. Me conta, vamos lá, me fala Foi em dessa. 2005, né? Eu tive a felicidade de fazer uma seletiva e para representar o Brasil num festival de dança na Alemanha. E aí eu fui escolhido para ser o artista brasileiro que ia fazer essa ponte entre o Brasil e a Alemanha. Foi na época da Copa do Mundo, um ano antes. E eu fui para a Alemanha com a minha parceira ainda muito novo, menino. Primeira viagem internacional. Foi uma experiência incrível. Conheci Berlim, dancei nos palcos da Casa da Cultura de Berlim. E foi uma experiência inesquecível, única e inesquecível. Que legal, nossa. Realmente, assim, me lembro do dia que a gente começou a dançar. Eu estava num momento, assim, não muito legal, Marcelo, e de repente você, aquele menino, assim, não, ele ganha. Mas como, né? Eu queria ver aquela ginga do nordestino e que me encantou no Washington brasileiro. Então, o que que eu queria? Eu queria pelo menos dançar um pouquinho, porque a minha irmã insistiu tanto que de repente, vamos lá, Marcelo. Como foi ensinar Cleibe Márcia, Goiânia? E é até legal, até pedir para ele gravar isso para mim, que eu vou mandar pro Washington brasileiro, né? Porque foi muito Ué, interessante na época, viu, Washington? Que ela pediu para fazer aula de dança com a música do Washington brasileiro, porque era uma música enérgica, uma música para cima. E por causa dessas aulas, a Cleibe naquela época ressurgiu. Ela foi assim, ressurgiu das cinzas, ela estava com um projeto na época de tirar a sua própria vida. E por meio dessas aulas de dança e com a música sua, do Washington brasileiro, junto com a minha aula de dança, ela resolveu, e claro, né, Deus à frente de tudo sempre, resolveu realmente reviver. Então foi muito impactante o nosso encontro, nosso primeiro contato, e aquilo ficou uma marca assim profunda na minha vida. E Até é hoje. engraçado, Marcelo, que me faz recordar uma goianinha, né, lá no Maranhão, assim, e isso que me encanta na cultura do Brasil, que essa diversidade, assim, de intercâmbio que eu acho legal, muito recatada daqui do Goiás, e de repente você me tirou para dançar, para me posicionar, e parece que eu tinha um meio receio. E o nordestino, ele é mais,
né? Ele é mais assim, juntinho, calor humano. Eu fiquei encantada. E para você foi. Eu acho que na época, Kleber, é assim, ó. Na época, você estava passando por um momento muito difícil na vida. Então, você estava com muitas cicatrizes. Você estava muito presa, com uma série de dificuldades. E aí, o contato, o abraço, o movimento, o carinho, o respeito com que nós nos conectamos, fez você repensar sobre tudo na vida. Eu acho que eu não senti nenhuma dificuldade de dançar com você, de me aproximar de você, porque eu sabia que naquele momento você estava passando e precisava passar por aquele processo. Então foi muito bacana que, mesmo sendo jovem, eu tive essa sensibilidade de pouquinho ir ganhando essa confiança sua, ir se aproximando de você. Então eu acho que isso foi muito legal. Acho que foi muito bom. É, realmente, assim, eu vi outro mundo na dança. Uma energia, assim, eu fiquei encantada. E tem uma coisa, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Como você ficou muito encantada por aquilo que nós vivemos naquele momento, o teu marido na época não entendeu. Eu lembro muito que ele ficou com ciúmes, porque ele achava que você tinha feito alguma coisa e você só tinha dançado, e você estava feliz por ter dançado, né? E as pessoas acabam não entendendo. Isso serve até de referência para outras pessoas, né? A nossa conexão, ela sempre foi dada com muito respeito, com muito carinho. Verdade, E verdade. sempre, nunca teve. E aí é muito bacana. Depois, ele nos conhecendo, ele me conhecendo, ele também ele entendeu que era isso, né? Mas é a insegurança, a dificuldade, o não contato com isso. Uma pessoa nunca tinha visto você dançando abraçado com outro homem. Então, todas essas coisas, elas são meio conturbadas na cabeça das pessoas, né? E a gente só estava dançando, né? Sendo feliz, se cuidando, se respeitando. Verdade. Tem muito preconceito dentro da dança, né, Marcelo? E como que você, assim, explica isso? A cultura, assim, eu digo preconceito nisso mesmo. Vamos nesse tema. Você que hoje é tem muito para nos ensinar, fala um pouquinho dos preconceitos que existe dentro da dança a dois. Ó, o nome já diz tudo, é um pré-conceito, é um conceito antecipado de algo que você não viveu. Então, todas as pessoas que não experimentaram esse universo, eles têm esse conceito errôneo do que é dançar a dois. A primeira coisa que a gente aprende no dançar a dois é respeitar o outro, é saber tocar o outro, é saber cuidar do outro. Então você, assim, desculpa, mas você quer dizer que a dança traz educação? Total. Não se dança se você não tiver educação. Você precisa ter princípios para dançar a dois. Olha que legal. Respeito. Para eu dançar com você, eu tenho que entender que eu preciso primeiro fazer para você. Eu não posso fazer para mim. Quando você vê um dançarino fazendo para ele, você vê ele constrangendo a pessoa na pista de dança, porque se a outra pessoa errar, ele para e briga com a pessoa. Você vê ele querendo ensinar uma pessoa na pista de dança, que é extremamente constrangedor. Essa pessoa não entendeu o real sentido do dançar a dois. Porque quando eu vou dançar com alguém que a pessoa erra, eu descubro outro caminho. Quando eu vou dançar com alguém que a pessoa não sabe, eu danço dentro daquilo que ela sabe. Porque, além de tudo, você precisa desenvolver a equidade dançante. Não é a igualdade, não é que eu danço igual com todo mundo. Eu danço de acordo com o que o outro pode dançar comigo. Porque é um diálogo, não é um monólogo. A gente cria uma história juntos. Se eu não criar uma história junto com você, vai ser sempre eu falando da minha história. E o dançar a dois não é sobre um, é sobre dois. Legal, legal, Marcelo. Não, eu acho que vai ser bem interessante essa conversa nossa aqui, porque você vai tirar um pouco de, né, preconceito da cabeça das pessoas, o que a dança proporciona, porque nós estamos aí no Setembro Amarelo. E tivemos o prazer de trazê-lo, né, ao podcast, à cidade de Caldas Novas, para você passar um pouquinho da responsabilidade que a dança provoca no ser humano. Então, fala para nós o que a dança, quais são os pontos positivos
usado contra a depressão e o suicídio que a dança exerce no ser humano? Cleibe, existem muitos, mas eu vou tentar utilizar um como um referencial principal. Sim. Quando uma pessoa ela entra num estado, num processo, num momento de depressão, até porque a depressão ela pode ser considerada um momento. Tem pessoas que entram nesse momento e demoram muito tempo para sair dele, e tem pessoas que entram nesse momento e conseguem sair dele. Então, se é um momento difícil, tá, gente? Não estou diminuindo A a intensidade. intensidade da depressão, até porque cada um tem uma intensidade diferente. Só que as pessoas que passam pelo processo de depressão, elas têm que matar um leão todo dia. É uma briga interna todos os dias. Só que um dos motivos que leva a pessoa a ter depressão, uma atitude, vamos chamar, uma ação que uma pessoa que tem quando ela está no processo de depressão é se recolher, é se reprimir, é se resguardar, é se distanciar das pessoas, é ficar sozinha e ficar parada inerte. Ou no canto do quarto, dentro do seu quarto, ou deitada na cama, ou na frente de uma televisão, ou parado fazendo qualquer outra coisa, mas é ficando parado. A dança, ela consegue, de uma forma incrível que a ciência já provou, ela consegue fazer as pessoas produzirem substâncias que provocam sensação de bem-estar e alegria e felicidade, que Eu são sou os prova hormônios. viva disso. Você é a prova viva disso, graças a Deus. Né? Por exemplo, a própria dopamina, que é o hormônio da felicidade, da alegria. Quando você se movimenta ritmicamente, você produz dopamina. Então, quando a pessoa está no processo de depressão, que ela se permite e ela quer sair daquele lugar, eu tenho uma receita que é infalível. É só ela colocar 3 músicas e dançar do jeito delas 3 músicas. Pular loucamente, levantar os braços, correr pela sala. Não é para dançar um negócio, uma coreografia. É para dançar livre, para soltar o corpo. Quando ela suar, que ela transpirar, ela consegue transformar aquela emoção negativa que ela estava sentindo naquele momento em uma emoção positiva. Porque esse tempo é o tempo exato que a gente libera todos esses hormônios que provocam sensação de bem-estar no cérebro da pessoa. E aí, quimicamente, ela se sente melhor. E ela começa a ter força para lutar. O problema, muito das pessoas, é não ter forças para conseguir dançar essas 3 músicas. Para decidir fazer esse processo. É decidir fazer o processo. Porque quando você está assim, no fundo do poço, você não tem vontade de fazer nada. Verdade. Você não tem. Você não é você. Você não consegue ter aquele raciocínio lógico. Ah, ok, se eu dançar 3 músicas, eu vou melhor. Não é assim que funciona. Quando você está nesse processo, você está emocionalmente abatida. O raciocínio já não é o mesmo. Então, a gente não tem nem como a gente julgar uma pessoa que está passando por um processo desse. Verdade, Marcelo. É Verdade. bem profundo, é bem delicado. E a gente precisa ser. Eu acho que não é nem ter empatia, sabe? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Sim. Você tem que ter compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. Quando você troca o ser uma pessoa com empatia para ser uma pessoa com paixão, você transfere isso e você muda. Porque é muito eu entender, não, vou me colocar no lugar da Kleber, eu entendi, ela tá, é uma coisa, porque a empatia é importante. Agora, quando você transforma a sua empatia numa compaixão e você sente a dor do outro, aí tudo muda. Aí é diferente. Interessante. E nesse caminhar seu, assim, por todo esse Brasil, por esse mundo, me conta qual foi, assim, uma experiência bem impactante para você dentro das suas viagens com uma pessoa que te fez refletir a sua responsabilidade de ser um profissional da dança, porque as pessoas acham que a dança é brinquedo, né? Assim, vou me divertir ali. E não, você se tornou uma referência hoje nacional, como um profissional mesmo, vive da dança. Então, eu sinceramente fico me perguntando o que passa na cabeça do Marcelo hoje como responsabilidade social, de ser o profissional que leva. Qual foi a experiência que você teve que te levou a se entregar cada dia mais?
ao mundo da dança? Existem várias experiências, né? Hoje, com essa responsabilidade que me foi concedida, e eu acredito que Deus me deu essa missão, eu acabo, no posto que eu tô, no lugar que eu tô, eu lido muito com os sonhos das pessoas, ao mesmo tempo que eu lido muito com as pessoas que acreditam encontrar em mim uma oportunidade de também transformar suas vidas. Então a responsabilidade é muito grande e eu sou muito preocupado com isso porque eu tenho uma preocupação muito grande em não desapontar as pessoas, né? E alguns, eu não vou falar nem da nossa história, porque a nossa história eu já contei aqui, eu vou contar a história da Silvia. Silvia Reis, ela mora em Lages, em São Paulo, e ela teve uma conexão comigo há muitos anos atrás, uns 13, 14 anos atrás. E na pandemia ela ficou fazendo aula comigo, né? E a Silvia era uma pessoa, assim, muito tranquila, sempre amor dançar, e era bem magrinha. E ela passou um processo muito difícil na vida dela, que fez ela comer compulsivamente, então ela ficou uma pessoa obesa, separou do marido e teve uma vida conturbada. E eu tô contando isso aqui porque ela disse que eu posso contar, né? Então, ela acabou se afastando dos filhos. E em uma das nossas aulas, das nossas mentorias, eu toquei o coração dela que ela precisava tomar uma posição em relação a isso. E aí ela falou que eu que tinha encontrado um nutrólogo, mas era lá em Florianópolis, era interior de São Paulo. E graças a Deus, Deus me permitiu colocar as palavras certas no coração dela. E ela me confessou agora, uns dias atrás, que ela tá fazendo um tratamento com esse nutrólogo, que ela se reconciliou com os filhos, que ela já perdeu uma série de quilos e que ela já está retomando a vida normal dela e que isso foi determinante na vida dela. Então, ela falou para mim que o médico, quando viu os exames dela, falou assim, se você não tomar uma posição hoje, você tem 6 meses de vida. Então, ela estava num momento muito difícil e ela disse que por conta dessa minha intervenção, de ter estimulado ela, ela foi buscar essa ajuda e com isso ela conseguiu, está conseguindo retomar a vida dela normal. A história da Silvia eu acho que é muito legal, porque é uma história... E aí entra todo aquele processo de depressão, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar tudo isso aí. E a dança, aliado a isso, foi por meio de projetos de dança que ela conseguiu recuperar essa vontade de viver de novo. A Silvia é uma dessas histórias incríveis. Que legal. E hoje, Marcelo, você está morando onde? Assim, em si, hoje você de Açailândia foi para São Paulo, agora, né, diretor, coreógrafo da Rede Globo. Onde que Marcelo hoje vive? Eu sou um cidadão do mundo, né? Mas a minha residência hoje é no Rio de Janeiro. Com a família? Minha família, esposa, meus 2 filhos. Meus filhos estudam no Rio também. E a gente mora no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Exatamente. O nosso Brasil, né, Marcelo? Em si, o nosso Brasil é maravilhoso. O Brasil, ele tem, assim, características e qualidades muito peculiares. Cada pontinho desse lugar que eu fui quase todos os estados lá do Brasil, tem seus encantos, né? Então, de norte a sul, de leste a oeste, eu acho que a gente tinha que explorar mais o Brasil. Tinha que explorar mais, tinha que experimentar, viver mais culturas, né? Porque, assim, é incrível. Eu tenho uma linda história com o país inteiro, assim, todos os estados. Que legal. Porque realmente, assim, eu já morei fora do Brasil, então, assim, é encantador, né? Mas também tem aquele outro lado, né? Como tudo, eu acho que tem um positivo e um negativo, então as pessoas que às vezes nunca foram para fora acham que o Brasil é um lixo, que, né, que o Brasil é pior, mas eu acho que tem que abrir os olhos, o coração e sentir e também pegar a mala e viajar. Você concorda? Eu concordo que eu sou uma pessoa que eu adoro conhecer novos lugares, né? Então, já fui para muitos países, mas eu ainda sinto vontade de conhecer mais o meu país. Eu gosto muito de passar um tempo lá fora, mas eu não tenho o desejo de morar.
né? Então, eu gosto muito de conhecer. O último país que eu fui foi República Dominicana. Aí fui para a República Dominicana. E na República Dominicana, eu tive a felicidade de conhecer uma cultura diferente, uma cultura mais africana, um povo mais aberto, mais dançante, mais feliz e tudo mais. Mas eu não moraria lá. De praias incríveis, eu tenho fotos assim de praias que são praias do Caribe ali, que você olha e fala, meu Deus, era a região do Caribe, coisa mais linda do mundo. Né? No meio do mar tinha uma ilha, a gente parou nessa ilha, a gente estava passeio de barco, paramos. É incrível, tinha vontade, mas beleza, mas quero ir para casa. Essa descrição sua, sabe o que me lembrou? Os Lençóis Maranhenses. É outro lugar encantador, que todo brasileiro tem que conhecer. É impressionante, é um lugar fantástico e ainda é indescritível, né? A gente fala, não dá para descrever. Não dá, Marcelo. Não consegue, só quem vai lá. Não. E quem vai lá volta e fala assim, ó, cara, eu não consigo dizer para as pessoas o quão incrível aquele lugar é. Areia. Aquilo não é areia, é areia. É areia. Não tem condição. Toda vez que a gente vai, é uma paisagem nova. É um negócio diferente, porque ela muda com o vento, né? Mas assim, a areia, por mais que é areia, lá você não sente areia. Você sente, eu não sei, né? Porque nas nuvens a gente nunca pisou. Pelo menos que eu tem uma imaginação. Mas eu acho que a sensação de pisar nas areias dos Lençóis é como tá pisando no paraíso. Tá, mas aí a pergunta é, quando a gente tá indo por Lençóis ou quando tá voltando? Porque quando tá voltando, minha irmã, cansa, viu? A areia pesa. Aquela areia pesa. Então eu acho que é mais quando a gente tá indo, a gente tem essa sensação. Quando tá voltando, você fala assim, rapaz, a areia pesou. Porque quem gosta de caminhar como eu... Não, é incrível, é incrível. É maravilhoso. Assim, eu faço, né? Uma vontade tremenda de voltar, assim, várias e várias vezes. Se eu tiver a oportunidade, eu quero ir lá nos Lençóis Maranhenses, que realmente não tem como descrever. Incrível, Marcelo, que eu tive um tempo fora e tive o prazer e a honra de trabalhar com uma pessoa francesa que o sonho dela era conhecer todos os países do mundo. Quando eu a conheci, ela já tinha passado por 86 países. Nossa. E cultura é engraçado, né? Desde criança ela foi ensinada em viajar, conhecer lugares. E o sonho dela era conhecer o Brasil. E ela veio, ficou um mês no Brasil, conheceu 5 estados. 5. E diz que o sonho é voltar e conhecer os 27, né, que nós temos, mas o que marcou foi, ela não teve nos Lençóis, mas ela esteve na Amazônia. Nossa, ela ficou encantada. São 2 pontos que Amazônia e Rio de Janeiro. Então você vê que a riqueza aqui é demais. Quando você, por exemplo, você voa por cima da mata, que você passa assim, você sabe aquele lugar que você voa, você vê mar durante 1, 2, 3 horas? Você faz isso em cima da Amazônia. Uhum. É mato e água durante muito tempo. Então aquilo impressiona, porque é gigantesco. Não é à toa que ele é considerado o pulmão do mundo, né? Porque geralmente é encantador, é absurdamente incrível de grande. Então, você pegar no mapa, você vê, quase a metade do Brasil é a Amazônia. É muito grande o estado, o lugar. E quando você vê no mapa é uma coisa, quando você passa com um avião por cima, quando você entra na mata é outra. Não, você anda 500 quilômetros de mata na Amazônia, de estrada. Pensa, 500. Uma França para a Itália. E olha, ele bote mais distância ainda. Porque é incrível como os países lá na Europa é pequenininho. E são perto, né? São pequenos. Pequenos. Você pega Quando você entrou, você saiu. Você pega um trem, você atravessa 4, 5 países. Em 5 horas. Em 5 horas. É incrível, né? Aqui, no Tocantins,
Se você pegar um carro para atravessar o Tocantins, que é um dos estados mais... Cara, eu já vi várias vezes essa viagem. Você passa o dia inteiro. É verdade. É O verdade. dia inteiro. Eu já saí várias vezes do portão da minha casa às 5h30 da manhã. Viajei o dia inteiro, parando uma vez para almoçar, e geralmente a gente leva um lanchinho no carro, mas a vontade de chegar é grande. Então, o dia todo, quase a noite inteira, eu chego tipo 3, 4 da manhã na casa da minha família lá no Maranhão, do Goiás no Maranhão. Então, de carro. Eu já vim pra tua casa, lembra? Lembro. Vim pra tua casa, eu saí, acho que era 3, 4 da manhã. E cheguei aqui, era 1 da manhã. Então, é muito chão. É muito chão. É muito Um cansativo. tiro, né? Pum! Entrou. Tem que ser maluco mesmo. Não dá pra ser normal, não vem, não. É muito distante. Então, Marcelo, agora vamos lá. Quais são os projetos, assim, na sua trajetória que você já fez, assim, impactante dentro do empreendedorismo? Empreender é uma coisa que está na minha veia há muito tempo, né? Então, eu tenho uma atitude empreendedora que eu acredito que ela é muito positiva, mas é muito negativa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho dificuldade de cravar raízes. Então, eu não gosto de ficar preso num lugar. Um escritório, por exemplo, né? Eu não só um escritório, mas uma escola de dança, por exemplo. Para mim é um negócio que me prende. E eu sou um empreendedor que eu quero voar. Por isso que o digital, o mundo digital me encanta, porque eu posso fazer ele de qualquer lugar que eu esteja. Eu ia te Né? perguntar isso, o empreendedorismo Então, no digital, na dança de salão. É possível aprender a dançar no digital? Então, eu fui pioneiro, né, nesse mercado, eu entrei. E quando eu entrei foi muito difícil, porque a comunidade inteira da dança de salão começou a jogar os pés, né? Dizendo que eu estava querendo inventar moda, que não sei o quê, que não dava certo, que aquilo era impossível. E aí, quando entrou a pandemia, eu tive a felicidade de ajudar 1.270 profissionais, escolas, a se manterem vivos com um negócio digital, perdão. Então, eu ajudei os profissionais, esses, inclusive, que me disseram para mim que eu estava ficando maluco, a criar um negócio para dar aula de dança e dança de salão no digital. Engraçado, Marcelo, que quando eu te conheci e tive as aulas, né? Tive o prazer de ter lá 12 aulas nós tivemos. Eu fiquei tão apaixonada, eu fiquei tão doida, assim, porque queria que você, a companhia em si, porque naquela época você tinha uma companhia de 10 bailarinos. Grupo de dança, né? Um grupo né? Exatamente. Eu lembro bastante, falou assim, não, qualquer coisa, tu dá aula lá de São Paulo, do Maranhão, eu boto o telão aqui, todo mundo vem pra minha sala e a gente aprende aqui com você no telão. E eu lembro, eu olhando pra você, eu falei assim, essa mulher é louca, isso não funciona. Como é que isso vai funcionar? Eu lá no Maranhão, dando aula. Verdade. A internet era ruim na época. A internet era fraca, não dava pra fazer transmissão ao vivo, assim. Verdade. Era muito difícil. Mal tinha os jogos, sabe? Uma chamada de vídeo era aquela câmerazinha que era toda granulada. Era a época do MSN. E Orkut. Orkut, MSN, a gente falava por MSN. Orkut. Ou por e-mail que a gente se comunicava. Então, era um futuro, era uma ideia sensacional numa época errada.
Verdade. Se aquela ideia fosse agora, no meio, perto da pandemia, antes da pandemia, era perfeita, né? Então, mas assim, Mas, tudo ó, é eu queria que momento. eu fui na tua casa ontem, e na hora que eu vi a sala, me veio toda essa ideia Essa história. É, E incrível que naquela época eu tinha, assim, né? Eu tenho 2 homens, rapazes, filhos maravilhosos, que são os mais lindos do mundo, são os meus filhos. E hoje eu tenho uma menina que desde bebê você pegou ela e fez a pose. Hoje ela é apaixonada, tá indo na Serestinha dançar com o pai. Tem uma honra, assim, sabe? E, mãe, eu vou na Serestinha de um clube que, que tem uma seresta no período da manhã. Então, é muito legal. E eu tenho um esposo bem legal com você, ela bem bebezinha, ela maiorzinha, e agora espero, né, que você consiga, porque já tá uma mocinha, pegar ela numa pose bem legal, quer dizer, porque quem sabe nós vamos colocar uma dança de salão, uma aula virtual naquela sala que nós sonhamos, né? Para crianças. Olha que show! Você já pensou nisso? já, Cleide, mas você vai na educação física, no meio da dança, você vai entendendo quem é o público que você deseja trabalhar e Sim, tudo mais. Hoje sim, eu não tenho esse objetivo de trabalhar com sim, criança. Só se Deus me falar, não, você vai trabalhar. E eu sou sim. obediente, eu vou. Mas eu me especializei em ensino de danças para adultos, né? Uhum. Eu tenho um livro lançado sobre isso. A andragogia, que é a ciência que eu descobri, que permeia o meu trabalho desde 2013, né? É uma ciência muito interessante. Então, eu tenho trabalhado nos últimos 10, 13 anos somente com adultos. Muito pouco com criança e adolescente, né? Então, não é que eu não queira, mas no Sim, momento o meu foco ainda é desenvolver pouco mais esse trabalho para adultos. Mas é um sonho possível que a gente não pode deixar de sonhar. claro. E legal você falar no livro aí. Já é o 8º livro seu. É tipo, nono, vai ter o nono agora, dia 15 de Hum, outubro. A dança transforma a história de quem dança. A história que eu vou contar 20 histórias de profissionais que trabalham com dança que, antes de serem profissionais, eram pessoas comuns que descobriram a dança e que decidiram entregar-se e entregar a vida ao dançar. que legal, Marcelo. Ó, E o próximo livro vão ser histórias de pessoas comuns que não vivem de dança, mas que tiveram suas vidas transformadas. Inclusive você, se tiver interesse em escrever e contar a tua história para o mundo, já está aí mais que convidado a fazer parte dessa segunda edição do livro A Dança Transforma a História de Quem Dança. eu tenho um lema, Marcelo, assim, que o futuro a Deus pertence, né? Então eu deixo na mão dele, assim, não vou te dar um sim agora, né? Mas também não vou te dar um não. Então vamos viver o momento, vamos, né? No momento, viver o Seja Você Podcast, que é o que nós estamos vivendo agora e que é o que eu acho, Marcelo, que todos nós hoje estamos passando por uma reflexão em vários pontos. A pandemia veio aí para nos mostrar quem somos nós. Por que viemos? Por que estar aqui? E aí eu faço essa pergunta para você. O que é Marcelo Grangeiro antes da pandemia, durante e agora? Como foi? Teve alguma mudança ou não? De Cleibe, olhar, o o ser, hu- viver agora. o ser humano que não mudou depois da pandemia, pode enterrar. Pode largar de mão. Esse não muda mais nunca. A pandemia foi um momento de reflexão interna, um momento em que todo mundo teve a oportunidade de olhar para dentro de si, de se ressignificar como ser humano e de se tornar uma pessoa melhor. As pessoas que não conseguiram fazer isso após pandemia são pessoas que realmente tendem a sofrer muito no mundo. Então, existe um Marcelo, com certeza, antes, um Marcelo que ficou num processo de transformação. Eu fiquei uns 3, 4 meses praticamente parado, sem dançar, refletindo sobre o que eu queria fazer da vida. Você tem noção. E quando eu volto de novo desse momento, com essa decisão,
eu me tornei uma pessoa com muito mais compaixão, muito mais calma, muito mais madura, muito mais tranquila, falando menos, me posicionando menos. Antigamente eu comprava muita briga que não era minha. Eu queria ajudar as pessoas e ao invés de ajudar, eu atrapalhava as pessoas porque eu sou incisivo às vezes nas coisas. Eu ficava me posicionando no momento que não era para me posicionar. E o Marcelo depois ele mudou. Ele freia, ele pensa antes de falar. Verdade, Marcelo. Quem te conheceu lá atrás como eu, É exatamente. vê assim a transformação assim nítida na sua postura, entendeu? No seu andar hoje é diferente. Então, me alegra muito e eu acho que eu estou aprendendo muito com você agora nesse período de ouvir mais. Eu acho que eu falo um pouquinho, né, para mim mesma e a minha volta. E vou trabalhar isso que você está me passando. Porque a pandemia, para mim, teve mudanças, mas assim, uma mudança que é clara. O hoje, viver o hoje, onde as pessoas têm muito medo de morrer. E na pandemia, hora nenhuma, eu fiquei muito tranquila, muito bem. Sabe, de boa, porque assim, é a única certeza que nós temos. A única. Mas a necessidade de falar. Então, assim, eu acho que eu desencadeei uma necessidade, né? Um olhar muito assim, preocupei mais. Realmente, hoje eu me sinto uma pessoa mais preocupada com aquilo que eu tento mudar e que eu não posso mudar. Então, olhando a sua postura e vendo o que você passou aqui agora, que a dança é um jogo de duas pessoas e não uma. Então, me fez refletir quando você estava falando, porque me fez lembrar de tempos atrás como um casal, né? Se a mulher gosta de dançar e o homem não gosta. O homem gosta e a mulher não gosta. Como administrar? E hoje eu tenho 2 filhos lindos, com as suas esposas lindas. E eu gostaria que o casal, né? Eu, como mãe, olhando, fizesse aulas de dança. O que você me fala dentro de um relacionamento como marido e mulher, que a dança pode proporcionar uma melhoria na relação do casal ou você acha que cada um é individual? Tem que seguir aquilo que gosta. Com certeza as pessoas têm que seguir aquilo que gostam. Mas às vezes as pessoas não sabem que não gostam. Ou não sabem que gostam porque não experimentam. Mas a gente tem que respeitar as pessoas que não gostam. As pessoas que pensam diferente da gente. Ninguém aprende o que não quer aprender. Ninguém aprende. A pessoa que vai obrigada para dança, aquilo faz mais mal que bem. Então, eu acredito muito que nós temos que conquistar pessoas com a dança, para a dança, não obrigar as pessoas a viver a dança. O meu filho dança quando ele quer. Hoje ele dança bem pouco. Foi com baile comigo esses dias lá em São Paulo e não quis dançar. E meu amigo falou, ai, manda ele dançar. Eu falei, não, de forma alguma. Eu detesto quando alguém me obriga a dançar. E se ele quiser dançar, ele vai. Ele já experimentou, ele já fez aula. Ele já me pediu no passado para ensinar ele a dançar. Agora ele sabe. Agora a dança é dele, não é minha. Legal. Então, o que meu filho faz, agora ele é adulto, ele tem a escolha dele. Marcelo, se ele dançasse, você ficaria feliz? Não é sobre ele fazer o que eu gosto de fazer. Eu ficaria feliz se meu filho estiver feliz, independente do que ele esteja fazendo. Então, para mim, é indiferente. Eu quero a felicidade do meu filho. Eu descobri a minha dançando, mas a dele pode ser fazendo outra coisa. Agora, voltando para o casal,
A dança pode ajudar o casal que quer evoluir junto a desenvolver uma série de coisas. Como pode aumentar o nível de briga que eles têm dentro de casa. Que depende muito do nível de maturidade do casal. Depende muito do quanto essas pessoas querem evoluir como casal. Porque se elas não quiserem evoluir, elas não vão evoluir em lugar nenhum, nem na terapia de casal, nem na igreja, nem no encontro, lugar nenhum. Verdade. Quando elas querem aprender, o que a dança pode proporcionar? Ela pode ajudar esse casal a ter mais cumplicidade, a ter mais ritmo junto, a conseguir tocar o outro com mais sensibilidade, a sentir o outro. Eu tenho 18 anos de casado com a minha esposa. Eu tenho tesão por ela como na mesma época que nós namorávamos. E vice-versa. Por quê? Porque a gente sabe se tocar. A gente se toca com frequência. A gente se beija todo dia. Então, é uma série de coisas que os casais vão deixando de fazer. Verdade. E o Dançar a Dois aproxima a gente. O Dançar a Dois me coloca perto da minha esposa para eu sentir o cheiro dela toda hora. Para eu tocar no corpo dela toda hora. Vai evoluindo os dois em termos corpo, né? Movimento, porque aí você quer criar. A minha esposa, Cleibe, ela me entende no meu olhar. É o que a dança proporciona. Conhecer O outro de uma tal maneira que ela me olha, ela fala, já sei. não posso pisar ali. Ou ele não tá bem. Ou ele tá bem. Não, ele quer que eu fale. Não, ele quer que eu escute. Isso chama intimidade. A dança de salão para casais proporcionam intimidade. E não é só intimidade amorosa, é intimidade de parceria, é intimidade de caminhar juntos. É intimidade de você olhar o outro e entender o que o outro pode ou quer de você. Ou pode fazer por você. Ou pode fazer para você. Ou você pode fazer para o outro. Dançar a dois em casal é ampliar os seus cuidados. O seu cuidado com o outro. É você entender que quando você caminha junto com esse teu partner em vários lugares da tua vida, você cria uma relação que não abre espaço para alguém pensar em fazer algo diferente. Não abre espaço para alguém olhar para outra pessoa. Você preenche o outro na totalidade. Que legal, Marcelo. Muito, muito legal. E eu tô falando isso não é porque alguém me disse isso, não é porque eu li isso num livro. É porque você Eu vivo isso. Verdade. Então isso não é uma coisa fictícia, é uma coisa real. A dança de salão transformou a minha vida, a dança de salão transformou meu relacionamento e a dança de salão transforma a minha família hoje. É bacana. Bacana o que você está dizendo aí para esse bate-papo legal, porque como eu tive uma experiência, né, na dança de salão, eu vejo que tem tudo a ver com o que você falou, porque realmente proporciona sintonia. É muito bom você conhecer a sua amizade de uma certa maneira, assim, que você sabe até onde você pode chegar, né? Como você pode chegar, assim, no casamento, assim, no vizinho. E a dança, para mim, ela desperta um olhar mais apurado, né? Onde você vê mais sensibilidade. Não sei se foi isso que me fez apaixonar pela vida de novo, né? Renasci através do contato com a dança e onde a gente tem vários depoimentos aí de momentos marcantes. E é legal você falar isso para os casais e, enfim, para todas as pessoas que passam por um certo reflexões, uma reflexão de onde melhorar. Busca inovar. Assim, eu acho que no meu caso é buscar inovar. Como você disse, você é uma pessoa que não se prende, o empreendedorismo seu é no mundo. E o virtual te proporciona isso, dá aula para o mundo inteiro. Hoje eu sei que você dá aula em Miami, em Portugal, que você tem, né, N seguidores no mundo inteiro. Então, isso
eu acho que para você é bem prazeroso, né? É prazeroso e também aumenta muito a responsabilidade, né? Porque nós estamos falando de muitas vidas, muitas pessoas que criam muitas expectativas sobre você, sobre o que você faz. E isso acaba sendo também um fardo, é pesado lidar com isso. É prazeroso, mas é pesado. Então, se isso não acontece com muita responsabilidade, você acaba também carregando um fardo muito pesado. Então, uma coisa que eu acho que foi marcante para minha vida foi ter amadurecido. Eu acho que o amadurecimento é a chave da minha virada. Né? E onde que eu entendi sobre essa questão do amadurecimento? Foi num culto na igreja, quando um pastor pregava sobre o amadurecimento. E ele falava que, em muitos casos da vida, a gente não vivia a vida que nós desejamos porque nós não estávamos maduros para receber aquilo. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, bingo, é isso. Eu não estou maduro para receber tal coisa, eu não estou maduro para receber aquilo que eu sempre desejei, eu não estou maduro para receber a pessoa que vai caminhar, eu não estou maduro para receber o dinheiro que eu preciso receber, eu não estou maduro para ter o trabalho que eu quero ter. Eu não estou maduro. Então, se você é uma pessoa imatura, você não recebe aquilo que você deseja. Então, você tem que amadurecer para receber aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Acho que foi aí que virou a chave. Eu falei, caramba, aonde eu tenho que buscar? No autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Eu tenho que melhorar para que todas essas coisas que eu desejo para a minha vida possam vir até a mim. E não essas coisas chegarem e depois eu tentar melhorar. É o inverso. É eu que tenho que estar pronto. Por que acontece? Se eu não amadureço, se eu não estou pronto, quando essa oportunidade passa, eu não enxergo. Porque eu não estou pronto. Aí ela passa. O amor da vida passa na frente das pessoas porque elas não estão prontas para enxergar o amor da vida delas. Então, a ordem é amadureça primeiro, cresça primeiro, se desenvolva primeiro e depois você vai estar pronta para ver todas as coisas que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. E foi aí que essa palavra entrou no meu coração igual uma flecha. Eu falei, é isso. Eu não estou tendo tal coisa porque eu não amadureci. Eu não estou tendo isso porque eu não amadureci. Isso aqui eu estou vivendo lindamente porque eu amadureci. Caramba. Aí meu relacionamento com meus filhos melhoraram. Meu relacionamento com meus amigos melhoraram, com a minha família, com a minha esposa. Por quê? Eu parei de querer impor as minhas ideias. Eu parei de querer me impor para as pessoas. Antes eu queria que todo mundo vivesse a partir do que eu acreditava que era bom, que era ruim. Quando eu entendi isso, eu parei. Eu chamava meu filho para conversar, ele não queria me ouvir. Hoje ele me liga toda vez que ele briga com a esposa dele para me pedir opinião. Meu filho não faz absolutamente nada de decisão importante sem me consultar. E isso é o meu maior ganho na vida. Verdade. Por quê? Porque eu entendi que para ele me ouvir, eu teria que ouvir ele. Eu teria que entender ele. Eu teria que estar maduro para deixar ele falar 3, 4 minutos reclamando. E eu assim, ó, entendi, filho. Nossa, não, entendi. Quando ele terminava de falar, eu falo assim, ó, eu entendo tudo que você está passando. Realmente não deve ser fácil. E não gostaria que você estivesse passando por isso. Como é que meu filho acha que o pai pode te ajudar? Jogando a responsabilidade para cima dele. Antes eu falava o quê? Não, pode, não, já sei. Tu vai fazer isso e isso. Eu nem escutava. Eu nem tinha uma escutativa. A gente tem. Aí ele falava, pai, eu acho que se eu poderia me ajudar fazendo isso, isso e isso. O pai vai fazer, então. E quando você não concordava? Como que é o diálogo? Você vai mostrar para ele. Meu filho é um homem, Cleibe. Meu filho é um homem. Ele tem 23 anos de idade. Quando eu não concordava, eu falei, filho, faz. Faz, sabe por quê? Porque vai ser importante para o teu crescimento. Sabendo que ele vai cair. Tá tudo bem. Porque a minha função de pai é estar do seu lado quando você cair. Para te ajudar a levantar. Nossa, Marcelo, forte. Mas isso é amadurecimento. Antes, eu não queria deixar ele cair. E aí ele não ia crescer. Eu cresci como, Cleibe? Caindo. Eu não cresci com ninguém me
me segura. Ninguém cresce. Verdade. Você sabe que... Árvore que dá muitos frutos são aquela que o galho cai e ela junta pela areia aqui, jota pro outro lado, daqui a pouco ela tá uma árvore imensa. Igual caju, ou aquele famoso Cajueiro, é isso. da Bahia, né? Toda vez que nós crescemos como ser humano, nós caímos. Então, se eu quero meu filho forte, vai, filho, vai. Vai que eu tô aqui na tua retaguarda. Quando tu cair, eu boto a mão pra tu não se machucar ali e falo, levanta, vai. Tu não vê eu levantando um filho meu quando é criança. Tu nunca viu. Eu te falei isso várias vezes sobre a Nohá. Ah, ela não mexe não, larga. Deixa ela levantar. É o processo dela. Ah, mas ela, não, deixa ela levantar. Toda vez que uma criança cai, que todo mundo corre pra cima, ela começa a chorar. Quando você olha e fala assim, só uma quedinha, levanta. Ela... Boa, Marcelo. Então, cara, é a mesma coisa. Olha a dica aí, gente. Olha. Deixe seus filhos. Claro que eu tô falando, não tô exagerando. Se meu filho fosse fazer uma. Meu filho ligou pra mim uma vez, briguei com minha mulher, vou largar. Eu falei, tá certo, tem que largar mesmo. Acho que é isso que tem que fazer. Você confia no pai? Confio. Eu falei, deixa pra largar daqui 3 dias. Não larga agora, não. Mas por quê, pai? Porque você tá com raiva. E aí, se largar com raiva, você pode se arrepender depois. Agora, se você dormir e acordar, refletir, pensar e largar, eu te apoio. Tá bom, pai, vou fazer isso. No outro dia, oi, pai, oi. E aí, filho? Ah, tô melhor. Vai largar? Largar o quê? A mulher? Não, pai, não, foi só uma briguinha. Ah, tá bom. Cleibe. Boa, Marcelo. Ó, sinceramente, eu falei que tinha muitas emoções. Amadurecimento. Isso é amadurecimento. Viu como faz a diferença? Não é aprender, é amadurecer. Verdade. E isso aconteceu por quê? Porque eu decidi ouvir uma pessoa que me ensinou como ficar maduro na vida. Ele chama Jesus Cristo. E ele não me ensinou me falando. Ele agiu assim. Forte. A minha relação com Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. A minha relação com Deus me fez olhar coisas que eu não olhava antes. A minha relação com Deus fez eu, quando você viesse reclamando, brigando, eu falei, tá bom, deixa eu te dar um abraço. Você não vai falar nada, não? Não, só vou te dar um abraço. Ah, tá bom, a pessoa se acalma e vai embora. Antes eu falei, não, deixa eu falar, porque eu queria resolver. E às vezes as pessoas só queriam que eu ouvisse. Verdade. Quando a pessoa vem brigar, falar contigo, e ouça. Não saia dizendo que ela tem que fazer da vida dela, não. A gente é assim. Espero que eu vou lá pro meu pastor, enche o saco dele. Aí ele, o que eu faço, pastor? Ele falou assim, ore, fale com Deus. Você vai ter todas as suas respostas. Obrigado, pastor. E vou embora. Vou lá e oro e tenho a resposta. Simples assim. Simples assim. A receita é simples. Nós que complicamos, né, Marcelo? Queremos uma matemática mais rebuscada, né? Me empolguei. Posso falar mais uma coisinha? Claro! Cleide. A gente quer resolver as coisas, inclusive as que a gente não pode resolver. E quando você aprende a colocar as coisas que você não sabe resolver na mão de quem consegue resolver, aí tudo muda. Porque teu coração se acalma. Ele se tranquiliza. Minha relação com Deus, ela tem se dado dessa forma. Eu falo, Senhor, eu não consigo resolver isso. Então, eu te entrego. Porque o problema que o Senhor me deu para resolver foge do meu controle. E eu assumo, eu não sou capaz de resolver. Na minha vontade, eu estou piorando. Então, Senhor, tá aí nas tuas mãos. Resolve para mim. Eu vou orar pro Senhor, eu vou pedir, eu vou fazer minha parte. Só que Deus fala assim, eu resolvo. Mas eu não te dei livre-arbítrio por nada, não. Eu te dei livre-arbítrio para você fazer a sua parte. Então eu não peço um negócio amanhã para Deus e sento agora esperando que amanhã aconteça, não. Eu peço um negócio para Deus amanhã e eu vou trabalhar hoje para acontecer amanhã.
Eu sei exatamente onde eu vou estar o ano que vem. Porque eu já pedi para ele. Agora eu estou fazendo a minha parte para eu estar onde eu quero o ano que vem. Porque se eu peço e eu não faço nada, ele não dá. Porque existe também uma parte do esforço e a gente confunde Deus. A gente fala assim, mas eu orei tanto, pedi tanto, ele não me deu, parei. Não, você não... Mentira. Você nunca você fez isso de coração. Você nunca passou de coração um problema. Porque a gente fala assim, eu vou fazer um propósito, 15 dias. Aí dá 15 dias você quer ter um resultado. Sim. Porque você fez um propósito. E não é assim que funciona. Sim. Não é assim que Deus negocia. Mas se você tiver fé e pedir com fé, você tem capacidade de mudar uma montanha de lugar. E ele disse isso pra gente. Marcelo, você me fez lembrar agora de um momento assim que eu não tinha, né, esse contato também assim tão profundo quando num deparar eu estava num trabalho e entrei num quarto assim, era uma despensa que tinha materiais de limpeza para pegar e cada um fazer a sua limpeza. Chegando lá, eu me deparei com a cultura muçulmana, que faz aquela parte do Eucorão, que 40 dias sagradamente, eles realmente, eu tive contato com pessoa fazendo do meu lado. De hora em hora, durante esses 40 dias, eles se ajoelham e rezam. E oram, mas oram assim, ó, ajoelhado atrás da porta, no banheiro, na cozinha. Bateu uma hora, eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada com a cultura e assim com a doação, né, da oração que eles fazem. É claro que tem, né, muitas controvérsias assim que a gente vê, mas aquilo me deu hoje um entendimento que falar com Deus tem que ser constante. Porque ele fala com a gente constantemente quando você abre o coração e o ouvido, através de pessoas, através de sinais. Mas Tem uma passagem bíblica muito interessante quando Jesus conhece Filipe e aí eles estavam indo para Cafarnaum. Aí Filipe olha para Jesus e fala assim, Jesus, no caminho para Cafarnaum eu tenho um amigo, que era aquele amigo que Deus viu ele debaixo da árvore. Jesus viu ele debaixo da árvore. Eu tenho um amigo, se não for lhe incomodar e nem lhe atrapalhar, será que eu posso passar lá só para eu falar com esse meu amigo, ver esse meu amigo? E Jesus disse assim, claro. Até porque, se você não visitar, se você não alimentar seus amigos, você nunca vai ter amigos. Como é que você quer ser próximo de Deus, de Jesus, se você não alimenta isso? Você tem que conversar com ele, é igual um amigo seu. concordo. Suas amizades, ela se fortalece à medida em que você ver mais esse amigo. Então, se você vê todo dia esse amigo, se você falar todo dia com esse amigo, essas amizades, ela vai se fortalecer, ela vai ficar mais forte. Mas se você não alimenta isso, como é que você vai ter intimidade com Deus? Como é que você vai ter intimidade com Jesus? Se você não se permite ter esse tempo para ter. E eu falo isso e para mim também, tá? Eu falo isso para mim. Eu tenho que ter mais intimidade com ele, eu tenho que orar mais, eu tenho que me prostrar mais, eu tenho que fazer mais. Só que hoje eu consigo fazer isso de várias formas. Quando eu vou viajar, eu viajo a viagem inteira ouvindo a Bíblia em áudio, ou lendo, ou ouvindo louvores, que é uma forma de você estar conectado com Deus também. Né? Então, existem outras formas além. Você tem que descobrir quais os momentos você pode estar se dedicando a ter essa intimidade com Deus. Porque ele está ansioso para ter uma intimidade contigo. Ele está ansioso. Marcelo, voltando agora, Perdão. né? Nós perdemos assim, né, um pouco da nossa foco, que é a dança. Agora vamos voltar no finalmente para você dar dicas realmente para quem está nos ouvindo, nos vendo, nos observando.
Então, tirou esse tempinho para estar aqui no Seja Você? Então, vamos ser nós. Marcelo Grangeiro, eu gostaria de saber, aqui eu tenho umas perguntinhas bem simples, rápidas para te fazer, né? Dentro das responsabilidades, é comprovado que a dança melhora quais áreas da vida? Afetiva, emocional, social, comportamental, humana, física, química, todas as áreas da vida, relacional. Se você se permitir dançar, e se você quiser fazer ponte, você pode fazer ponte com economia, você pode fazer ponte com finanças, com uma série de outras coisas. Então, todas as áreas da vida podem ser impactadas pela dança. Mas as que são mais impactadas são realmente a afetiva, emocional, a relação consigo mesmo. Você passa a se gostar mais, a sua autoestima melhora, você se arruma mais, você se sente mais bonita, você se sente mais elegante, você se sente mais confiante quando você é um ser dançante. Nossa, tudo isso? Não, é que não deu tempo eu falar porque eu resumi. Então, Tá joia. E quais os benefícios da dança para a terceira idade? dos inúmeros benefícios, eu acho que tem um que é muito importante. Quando a gente dança, a gente fortalece muito os membros inferiores, pernas principalmente, e panturrilha, que é responsável por bombear sangue lá para o coração. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a atrofiar a nossa musculatura, começa a definhar, as nossas articulações começam a enrijecer. O dançar faz com que a gente lubrifique essas articulações, que a gente aumente a força desse músculo, então por mais que ele perca força, ele continua tendo força, e isso faz com que você tenha mais tempo de qualidade de vida para se movimentar, para levantar, inclusive, de um próprio vaso sanitário, que às vezes pessoas com muita idade têm dificuldade, precisa de ajuda ou de andador para isso. Quando as pessoas que têm 70, 80, 90 anos dançam, vocês podem ver que essas pessoas elas são ativamente, elas se movimentam muito dentro de casa, porque elas estão firmes e fortes por conta do ter dançado, do estar dançando. Verdade, Marcelo, assim, Tem muitos outros, mas isso eu acho que é bem mais forte. Assim. E como ajudar, né, a família, os amigos que estão com sinais ou diagnosticados com depressão? Nossa, isso aí é mais delicado, né? É muito difícil, porque quando você está envolvido emocionalmente com uma pessoa que está com depressão, você acha que é frescura, você não consegue aceitar. É muito difícil aceitar de cara, só quem tem realmente um conhecimento maior. Então a primeira coisa é entender, não é frescura, tá? Não é frescura, é um problema seríssimo. Segundo, você tem que buscar ajuda fora. Psicólogo, psiquiatra, alguém que realmente é um terapeuta. A dança, ela não é uma terapia, ela é terapêutica. Então, ela contribui para melhorar isso, mas ela não resolve. Tem casos que a gente tem que ir realmente para um psiquiatra, que isso é muito importante ser dito. Então, eu acho que uma forma de ajudar é você entendendo que não é frescura, buscando uma ajuda fora de alguém para ajudar, para que você realmente possa conseguir ligar, né, uma outra pessoa a esse teu familiar. Porque as pessoas da família dificilmente elas querem aceitar que o outro está com problema. Isso é no geral, porque ela está envolvida emocionalmente. Esse negócio de se envolver emocionalmente é muito entendido por quando um médico não pode operar alguém da sua família. Por quê? Porque ele está envolvido emocionalmente. Por isso que ele não pode operar. Porque ele não vai conseguir ser racional na decisão que ele precisa tomar. Então a gente que está envolvido emocionalmente com alguém que está com depressão, a gente não tem, às vezes, condição de entender o todo. Aí geralmente a gente quer tomar uma decisão drástica, porque a gente está envolvido emocionalmente. O ideal seria, quando a gente tivesse um problema sério para resolver, a gente consultasse uma outra pessoa que está fora, que é mais racional, para ampliar a nossa capacidade de tomar uma decisão. Entendi. E assim, hoje, o mal da próxima, século agora, que eu digo assim, da nova fase
não é a depressão, é a ansiedade. Assim, você concorda que a ansiedade hoje está atormentando muito mais os jovens do que as pessoas mais com uma idade mais avançada? Kleber, nosso cérebro ele não foi criado para receber tanta informação como está acontecendo nesse século agora. Quando a gente era criança no passado, mal tinha uma televisão para a gente assistir. Hoje, a criança assiste 20 programas em 20 minutos. Ela vai mudando no YouTube, então é muita informação que ela recebe a todo momento. Ela tem o celular que já recebe um monte de notificação, que tem um monte. Cada um é muita coisa para o cérebro. Isso está deixando nossas crianças aceleradas e ansiosas. Então, nós temos que tomar essa posição, mas a gente sabe que não é simples assim. Eu tenho 2 filhos pequenos, não é simples controlar a internet deles. Não é simples controlar, não é só dizer não. Eu tenho que dizer não com motivo. Eu não posso também excluí-los totalmente disso, porque isso é o futuro. Eu tenho que saber fazer com que eles usem isso de uma forma consciente. Só que uma criança de 3, 5, 9 anos não tem maturidade para entender. Então não é simples lidar com isso. Você vê que nós adultos somos ansiosos, mas o nosso celular toda hora chega uma notificação de um aplicativo novo, de uma rede social nova. Primeira coisa que eu falo é tira as notificações do seu celular. Você que tem que dominar isso. A dica principal, você que tem que dominar teu celular. Legal. Tire as notificações de Instagram, de WhatsApp. Toda vez que você está aqui conversando, clica, você vira ali, mexe no celular. Não. Eu vou olhar meu. Eu falo para as pessoas, é urgente? Me liga. É urgente, me liga. Não é urgente, manda no WhatsApp. Na hora que eu olhar, eu respondo. Legal, Marcelo, porque assim, realmente você chamou a atenção minha, porque eu trabalhei num local que a pessoa que era responsável, o diretor da empresa, ele marcava reunião muito importante, assim, para o grupo, né, que trabalhava, e de repente cada hora que o celular apitava, que o tablet, né, vinha aquela mensagem, não, gente, peraí, só um minutinho, eu preciso responder. Ai, meu Deus. Porque o cliente era mais importante do que a equipe de trabalho. Eu não entendi aquilo. Eu não conseguia. E eu tenho um problema sério, que é respeitar o seu tempo. Então, respeite o meu. Entendeu? Então, eu acho assim que realmente tem que se haver esse cuidado que você, essa dica, Esse uso consciente da né? tecnologia, né? E o respeito com o tempo do outro. Porque a partir do momento que um gestor chama a uma reunião, o celular tem que. Não existe. Ah, é urgente, mas pode esperar. Então, aí entra eu entendo o que você está falando, mas tudo depende de uma série de. A gente não dá para julgar, às vezes, uma situação dessa, né? E eu entendo o que você está falando, porque o comum deveria ser isso. Ele deveria ter guardado o celular e vindo para a reunião. Mas às vezes também o que acontece, Kleber, é que pessoas assim também não conseguem ter o domínio sobre isso. A pessoa já está num sistema que é assim. Mas. Aí dificulta. Eu acho terrível, Marcelo. É horrível, não é terrível, é horrível. Mas assim, ó, aquilo que você não pode controlar, você tem que aprender a administrar. Você não pode controlar ele não atender o coisa. Então, como é que você administra isso? Eu acho que essa é a chave do negócio, tá? O que eu não controlo, como eu administro. Aí, beleza. Isso ali eu não vou poder fazer nada. Então, peraí, deixa eu não me martirizar porque eu não posso fazer nada. Então, vamos lá, finalizando com a pergunta-chave, uma das perguntas-chave. A maternidade e a dança combina? Total. Mas a minha esposa se tornou. Nossos filhos dançam.
Minha esposa dançou até 1h30 antes de nascer a nossa filha. Nós dançamos antes do parto, para inclusive acalmar as dores. Legal. Nós temos esse vídeo, foi muito especial para nós. Antes do parto, a gente estava dançando na sala de espera para ela poder realmente ajudar a dor e a criança a se reposicionar. Aí tem uma amiga minha que falou, Marcelo, eu vou ter neném e o médico falou que é nos próximos dias, só que o neném não está na posição. Então eu acho que vou fazer cesárea. Então antes de fazer cesáreo, porque eu sei que se eu fizer cesárea eu vou passar muito dia sem dançar, vem aqui para dançar comigo. Eu fui para dançar, eu tenho um vídeo com ela dançando com a barrigona. Dançando, 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 quase 1 hora depois ela falou, ai, pera, mexeu aqui, ai, mexeu. Ai, que foi? Ai, não sei. Aí ela, ué, a criança foi pro lugar. Que legal, E Marcelo. aí ela falou, ai, acho que veio pro lugar, pera, vou ligar pro médico. Ligou pro médico, deu a noite, começou a contração, teve neném normal. Meu Deus. Combina Ó, total. isso é realmente É incrível. incrível, foi fantástico. Incrível. Assim. Verdade. Teve um filho normalzinho na banheira, linda, maravilhosa. Então a dica é, mulheres, Dancem, dancem. Gravidez não é doença. Mas não fiquem fazendo. Não é para ficar pulando, criando coisas de alto impacto. Não, isso é ruim. Então calma, tem que entender como é que é qual é cada tipo de gravidez. A Lady Anne, da minha companhia que você conheceu, tá grávida agora. O que eu falei, Lady? Para de dançar. Porque você já tem uma idade avançada e você tá no primeiro momento da sua gravidez. Então, espera uns 3 meses para poder realmente tudo se firmar e depois você volta dançando aos poucos. Tá tudo bem. ela tá no início? Tá no início da gravidez, tem 1 mês e meio, 2 meses quase. Entendeu? Deve. Aí é bom dar uma seguradinha para poder. E aí depois, quando tiver passar os 3 meses. E aí quando, assim, no 7º mês. Não, no 8º. No 8º mês. Assim, o que você acha da posição, assim, a mulher grávida de 8 meses virar de cabeça para baixo? Numa árvore. Sobe numa árvore e vira de cabeça para baixo. Depende da mulher. Depende da mulher. Depende da gravidez. Depende de uma série de coisas. Mesmo numa idade avançada, você acha que é legal? Depende de cada. Não, eu não acho que é legal e não é legal. Eu acho que depende de cada pessoa. Eu fiz isso, Marcelo. Eu lembro. Eu sei que é você. Eu lembro. Eu fiz isso. Eu fiz acrobacia com a Damila, eu fazia dança com a Damila, fazia um monte de posição. Mas nós já tínhamos isso já na nossa rotina, né? A fotógrafa quase morreu. É. O pai da minha filha quase morreu. A hora que me... Não me segure. Deixa eu subir. É porque, assim, é meu. Entendeu? Exatamente. E É seu. gosto de... Me sinto livre quando eu estou em cima de uma árvore de cabeça para baixo. Aí eu sou eu. É Entendeu? isso. É sobre. Diferente. É cada um. Cada gravidez é uma história diferente. Então, Marcelo, o que é preciso dar o primeiro passo dentro de uma casa, de uma família que não tem um hábito para dançar? Qual é a dica que você deixa aí para todo mundo que está nos ouvindo, assistindo? Me segue no Instagram, @eumarcelograngeiro. Ah, legal. Começa a ver as minhas aulas. Começa a olhar o que eu faço. Quietinho no celular, só passando, olhando. Na hora que tu sentir que é o momento, vai e dança. Tranca no quarto, bota uma música, dança sozinha, sem ninguém te olhar, do teu jeito, sem precisar copiar ninguém. Boa. Começa por aí. Dica boa. Ó, vamos lá. Depois ele quer ver seu depoimento lá no... Marcando ele lá. Instagram. Comecei. Né, Marcelo? Exatamente. Então, como o Marcelo se sente hoje, assim, ó, olhando para trás, com toda essa bagagem aí de 9º livro, pai de família, a última dica para nós fecharmos esse podcast, seja você. Então, Marcelo, como você se sente hoje, no momento da sua vida, em termos administrativo, emocional, cidadão,
pai de família, deixa aí o seu recadinho aí, ó, para nós, todos que estamos te seguindo lá e ouvindo você falar aqui agora, como é esse momento para o Marcelo Grangeiro. Bom, eu me sinto abençoado, né? Eu tenho uma família linda, eu tenho uma história profissional invejável, consegui chegar onde poucos profissionais chegaram. Hoje consigo abrir portas para muita gente no universo da dança, a realizarem seus sonhos. Consigo ajudar muitas mulheres a se sentirem melhores, mais poderosas, com autoestima elevada. Então eu me sinto abençoado por tudo isso, né? E amadurecido. Acho que são as duas coisas que eu mais sinto no momento. Eu sinto uma tranquilidade muito grande no meu coração, uma paz muito grande. E muita felicidade por meu filho tá super bem, minha neta tá super bem, minha família tá super bem. Deus tem tocado muito a minha família e a gente tem tido muitas conversões dentro da minha família, muita gente convertido nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, a gente tem orado bastante por isso, então acho que Deus tem me preparado para coisas muito maiores do que eu imaginei. Assim como foi no passado, que pessoas acreditavam eu ser maior do que eu imaginava que eu era. Então eu tenho muita coisa para fazer e viver, e eu tenho certeza que tudo que eu fizer daqui para frente vai ter uma relação muito forte com Deus. Acho que Deus me preparou, me trouxe até aqui, está me preparando, porque Ele quer me usar de uma forma muito tremenda. Legal. É assim que eu estou. E como foi, assim, esperando esse momento assim para acontecer? Esse projeto é das menos famosas. Quase famosa. Não tem menos famosa, não. Quase famosa. Quase mais famosas do que as famosas. Foi legal? Foi maravilhoso, né? Espetacular. Você pegar 110 mulheres da melhor idade e colocar elas para viver uma experiência na dança dos famosos, de aprender uma coreografia do absoluto zero, depois se apresentar no palco e ser julgado por uma banca de jurados. Foi maravilhoso, foi incrível. E eu quero trazer esse projeto para Caldas Novas o ano que vem. Legal, Marcelo. A intenção é que a gente possa desenvolver aqui. Você está me ajudando a encontrar esse lugar certo, o lugar ideal, o lugar perfeito. E Deus está preparando e amanhã a gente vai encontrar esse lugar. Que bom. Aí depois a gente fala sobre isso em outro momento. Exatamente. Vamos aqui nos despedindo do Seja Você Podcast. Eu fui eu, Cleibe. Eu fui eu. Pelo que eu conheço um pouquinho lá, o Marcelo continua o mesmo, né? Menino autêntico, menino que tem aí uma... Não é menino mais, né, Marcelo? Não, mas pode me chamar de menino que eu não tenho problema, não. Não tem problema. Adoro ser chamado de menino. Seja Você, tem uma gratidão por ter hoje aqui conosco Marcelo Grangeiro, da Dança dos Famosos. E aí, mais uma vez, muito obrigada, Marcelo. Gratidão, Cleibe, que Deus possa continuar te abençoando para que você seja esse instrumento e essa ferramenta de luz aí na vida das pessoas. Obrigado. Amém.